Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Já comigo, um olá para você que nos acompanha pelo RádioTube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Vamos aos destaques do programa de hoje, dia 9 de novembro de 2012. Começando pelo destaque do Botafogo com Jorge Natan, que volta à nossa bancada depois de muito tempo. Um olá para você, Natan. Olá, Diedro. Vamos destacar aqui o empate do Palmeiras e Botafogo, a questão do Bruno Mendes e o confronto contra a Portuguesa neste fim de semana. Valeu, Natan. Daqui a pouco a gente fala sobre Botafogo. Vamos aos destaques do futebol nacional com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Fala, Diedro. Hulk e Adriano são cortados de amistoso da seleção. São Paulo avança para as semifinais da Copa Sul-Americana. Campeonato Brasileiro chega na sua reta final. Confira as principais notícias da competição. Agora o destaque do Fluminense com Leandro Soares. Um olá para você, Leandro. Olá, Diego. Tricolor com a mão na taça enfrenta o desesperado Palmeiras. Agora o destaque dos outros esportes. Pedro Henriques traz matéria especial sobre a audiência pública realizada pelo governo do estado para a concessão do Maracanã. Vamos acompanhar. Agora o destaque do Vasco com Ulisses Valentim. Um olá para você, Ulisses. Olá, Diego. Vasco perde mais uma, Marcelo Oliveira não resiste à crise e é demitido do cargo de técnico. Valeu, Ulisses. Vamos ao destaque do futebol internacional novamente com Felipe Bruno. Meio de semana com jogos da Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões da UEFA e Liga Europa. E para fechar o giro de destaques, o destaque do Flamengo com Ulisses Valentim. Após vencer o Figueirense, o Flamengo busca alcançar a colocação mais digna no Brasileirão contra o Náutico. Beleza, isso e muito mais você confere no Gol Rádio Clube, que começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. O programa de hoje você não pode perder porque tá sensacional, tá bagunçando o coreto. Vamos seguindo agora com o Gol Rádio Clube com as notícias do Botafogo. Botafogo. As últimas do clube de General Severiano com Jorge Natan. Querido Diedro Barros, o último domingo marcou mais um episódio da novela Barcos, o Carrasco Alvinegro. O atacante argentino marcou 2 gols, sendo deles nos acréscimos, e melou a empolgação do Botafogo, que empatou em 2-2 com o Palmeiras na Fonte Luminosa. Com os 2 tentos marcados, Barcos alcançou os 6 gols em 3 jogos contra o Glorioso. Os gols do Fogão foram marcados por Elkeson e Lodeiro. O Botafogo ocupa a 5ª colocação no Brasileirão com 51 pontos, 8 atrás do São Paulo, último clube do G4. A semana ainda trouxe uma má notícia para os alvinegros. O atacante Bruno Mendes, novo xodó da torcida, corre risco de desfalcar a equipe a qualquer momento por conta de um processo movido contra o Guarani, seu ex-clube. Um ex-jogador do Bugre cobra dívidas do clube paulista e penhorou parte dos direitos de Bruno. E a justiça determinou que o registro do atacante no BID seja cancelado, o que impediria sua escalação. A CBF aguarda uma notificação oficial para colocar a medida em prática, enquanto o agente do jogador também mantém a tranquilidade. Para o próximo duelo pelo Brasileirão contra a Portuguesa neste sábado, o Botafogo não poderá contar com Seedorf, pelo menos não desde o começo do jogo. O holandês se recupera de uma lesão na coxa direita e se esforça para voltar ao time, mas não está liberado para ser escalado. No dia do jogo, o Meia ainda fará um teste para saber se pode ficar à disposição de Oswaldo de Oliveira, pelo menos para o segundo tempo. E uma rapidinha, durante a semana, o jovem zagueiro Dória completou 18 anos na quinta-feira, teve uma negociação especulada com o Juventus. Porém, o interesse dos italianos não foi confirmado. Diedro Barros. Valeu, vamos então como Super Mario Bros. Por fases. Falando primeiro da partida entre Botafogo e Palmeiras lá na Fonte Luminosa, empate em 2-2, uma partida que o Botafogo poderia ter vencido se não fosse o Barcos, que por 2 vezes teve 2 lances de claro oportunismo. O segundo gol, então, ele acertou um chute que ele só acerta contra o Botafogo. Eu acho que ele não só acerta contra o Botafogo não, porque ele é um atacante de muita qualidade e
alcançou a meta dos 27 gols na temporada, né? Sim, 6 Além contra o disso. Botafogo é mole, né? Aquele negócio, né? Tipo, colocando entre aspas, o Barcos fez o Botafogo mulher dele, né? Não, pois é. Tá brabo. Mas olha só, eu acho que o Palmeiras jogou bem melhor. O Botafogo conseguiu os gols, assim. O Botafogo não tava jogando mal, mas o Palmeiras tava jogando muito bem e perdeu um caminhão de gols. O Palmeiras teve várias oportunidades, né, de frente ao goleiro Jefferson. Pela incompetência dos seus atacantes, não fez mais gols em cima do Botafogo. Eu acho que o Botafogo não fez uma boa partida. Foi incompetente nas suas jogadas de ataque. Só que o Palmeiras merecia ter vencido a partida. E é incrível como esses clubes da parte de baixo da tabela, que sempre lutam contra o rebaixamento, sempre acabam tendo um artilheiro na equipe, o cara sempre acaba fazendo muitos gols, mas eu não acho que isso é apenas uma fase do Barcos, eu acho que ele é um bom atacante, tem muitos recursos, e não sei por que o Botafogo não consegue marcar o cara, porque é sempre 2 gols em cada jogo. É preciso achar um jeito de parar o Barcos, pelo menos quando pega o Botafogo. Principalmente o segundo, né? Que ele teve 2 horas pra matar, dominar, e falou assim, vou chutar no ângulo do Jefferson. A zaga não chegou. Exatamente. E é sempre assim, né? Teve o Dimba também, que foi, né? Josiel. Mas esses foram decepções depois. Aliás, os 2 vieram pro Flamengo e nada fizeram. Pra terminar com esse problema, se eu fosse Botafogo e se o Palmeiras realmente cair, né? Eu tentaria trazer o Barcos. Porque no meio campo, com o Sidorf, com o Elkson colocando velocidade... Fazendo dupla com o Bruno Mendes, seria uma... Mas não se sabe qual será o futuro de Bruno Mendes, né? Mas não se sabe se ele volta pro campeonato estadual. Colocando que ele vai permanecer no campeonato. Seria uma excelente dupla, né? Barcos e Bruno Mendes. Não sei se na verdade... O Bruno Mendes tem mais... cacuete centroavante. Na verdade, a organização do Botafogo com o técnico Oswaldo de Oliveira não permitiria o Bruno Mendes e o Barcos no mesmo time. Ele dificilmente joga com 2 atacantes. Mas isso daí pode ser uma mudança de convencimento, porque o Botafogo tem jogadores muito bons no meio campo na parte da armação. Pode contar com o Sidorf, pode contar com o Felipe Gabriel, com o Andrezinho, que estava numa boa fase. Os 3 podem exercer a função de camisa 10, né? E agora deu uma sumida, quer dizer, o Botafogo pode fazer uma boa organização ali com 2 atacantes. E o Bruno Mendes seria o atacante que gira em torno do Barcos para poder municiar o atacante de referência camisa 9. Sim, mas eu acho que o Oswaldo realmente não gostaria desse tipo de contratação, tanto que ele mandou embora o Louco Abreu, que por mais que estivesse em um mau momento, né, ainda naquela época ainda teria seu valor, tanto que trouxe o Rafael Marques, que não fez nada. Mas eu acho difícil o Barcos sair para um clube que não vai disputar uma Libertadores ou algo nesse sentido, apesar da torcida do Palmeiras já tá fazendo mais uma vez o processo de fritura de um ídolo. Ele já falou que se ele for ameaçado, ele vai sair do Palmeiras, né? Tá certo, né? Jogador não pode ser ameaçado. Ninguém pode ser ameaçado no seu local de trabalho, né? Ainda mais o único cara que presta no grupo. O único cara que presta no grupo. Ele e o Marcos Assunção, né? Que com 89 anos de idade, né, dá ritmo ao meio campo do Palmeiras. Cara, só pra fazer um registro que eu... No domingo, na hora do jogo, eu tava vendo Fluminense São Paulo e um amigo meu que é palmeirense lá da faculdade passou o link pra mim da Web Rádio Verdão, que transmite jogos do Palmeiras, né? Que beleza, hein? Irmão, Isso, é melhor que a dolaria? Mas você tinha muito melhor, mais séria, bem mais séria. Mas aí, transmitiu do jogo, no final foi assim, quem a gente vai bater? E quem tem que apanhar? Quem tem que apanhar? Tirone? Quem tem que apanhar? Mas tipo assim, que negócio, né? A paixão do torcedor. O Palmeiras vem por crise política desde a saída da Parmalat. Teve Mustafa Contursi, teve agora o Tirone. Tirone vai se recandidatar para ser o presidente. O problema do Palmeiras é muito, muito, muito grande. Mas eu acho que, tipo assim, nesse time, não tem como você fritar o jogador. O problema é da política do time. O problema do time vem de cima pra baixo, né? Então não tem como culpar os jogadores devido a culpa ser dos próprios dirigentes, que não tem uma organização. E lá o clima político do Palmeiras é muito ruim. Mas só pra encerrar, eu acho que a gente pode ter um ponto antes e depois, né? Com a participação do Palmeiras na Libertadores ano que vem. É uma injeção de dinheiro muito grande que talvez possa fazer o Palmeiras, e até mesmo a ida pra Série B, que muitos clubes se reestruturam depois que isso acontece. O próprio Corinthians, né? Atlético Mineiro. Aí que tal? O Palmeiras foi em 2002 e em 10 anos não se reestruturou, né? Mas naquela época a Série B era outra, tanto que o Botafogo também foi e voltou do mesmo jeito. Hoje em dia a Série B exige mais profissionalismo. O Botafogo tá levando 10 anos da volta da Série B
para poder chegar ao nível de competição com os grandes clubes do futebol brasileiro. Sim, mas há quanto tempo o Botafogo não fica ali perto de zona de rebaixamento? Acho que desde 2004? Não, em 2009 o Botafogo quase caiu. 2009? Não, 2009 foi o Fluminense. É 2010, quando o Fluminense... Não, 2010 foi o Flamengo. O Flamengo quase caiu. Não, teve um ano... Foi, Flamengo Botafogo 2010, foi quando o Fluminense foi campeão. Foi quando o Jobson salvou o Botafogo nas partidas sim, verdade, contra verdade. o próprio Palmeiras e contra o São Paulo. Mas o Botafogo ficou muito tempo margeando uma posição intermediária no campeonato, né? Sim. Tirando 2004, que foi na última rodada lá com o show do Valdo. Ô, Diego, Tem tempo, hein? mas voltando à questão do Natan, o futebol brasileiro mudou muito de 2002 pra cá. Mesmo que a passos lentos, o futebol brasileiro vem se profissionalizando e tá buscando que os times venham melhorando, né? Então eu acho que não dá pra comparar os momentos. O Corinthians agora você vê um time que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, depois de cair pra Série B. Botafogo e Palmeiras estavam no momento que os times brasileiros estavam muito decadentes, financeiramente, politicamente, então são tempos diferentes. O que aconteceu com o Botafogo em 2002, reflexo do futebol carioca como um todo. Em 2002 teve aquele campeonato carioca, o Caixão, que ficou subjúdice durante muito Aquele tempo. americano dois Foi turnos decidido. e quem foi campeão Fluminense? Exatamente, que o Bangu fez um gol legítimo no Fluminense no final do jogo e o juiz anulou e Meu voltou. pai quase morreu do coração naquele jogo, sério mesmo. Eu tive que levar ele no hospital, sério. Pois é. Coitado. E o mais controverso disso tudo é que o americano era o time do presidente da federação e acabou foi sendo o mais engarrafado, prejudicado, né? Aí depois disso nunca mais foi o mesmo americano. Graças a Deus. Agora falando rapidinho do Bruno Mendes, a gente já tinha adiantado aqui sobre essa bulha jurídica que envolvia o Bruno Mendes e tá aí, né? O Rádio Clube, tinha ouvido? no furo de reportagem. Pesquei o que o Eugênio Leal tinha falado na Super Rádio Tupi, Grande trouxe Eugênio, pra grande cá, Eugênio. fui o segundo a afirmar isso, já que ele foi o primeiro. A boa Super Na Rádio Tupi. boa Super Rádio excelente. Tupi. Ô, Eugênio! Todo mundo quer trabalhar lá, vai. Pronto, segue o jogo. Né? Né? Então, Não, mas não vai sair dela. Vai pra São Cristóvão. Então, a gente chegou aqui, falou sobre isso e tá aí. É o reflexo do que acontece na bagunça do futebol brasileiro de pessoas mal intencionadas gerindo carreira de jogadores que são promissores. Mas é algo que pode ser resolvido facilmente, assim, a gente tá falando sobre, não sabe se ele vai ficar, ele tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2013 por empréstimo, e é mediante apenas um simples pagamento de 500 e poucos mil, acho que não vai ser nenhum problema pra próxima temporada, apenas pra essa reta final, onde o Botafogo, na minha opinião, não luta mais por Libertadores nenhum. Sim, sim. É isso aí. Então a gente vai seguindo aí, o Botafogo pega a Portuguesa amanhã às Baba. 6h30 da noite. Molezinha. Jogo difícil. Molezinha. Portuguesa Molezinha. querendo se livrar do rebaixamento. Vai ser jogo pedreira pro dificílimo. Botafogo. O Botafogo vai ser 3-0. Assim, a facilidade do Botafogo é que a Portuguesa entra em campo um pouco pressionado pela pela situação de estar muito próximo ali da zona do rebaixamento. A Portuguesa precisa vencer de qualquer maneira, né? A Portuguesa pra se precisa- afastar. Se da vencer, eu zona de acho que não cai rebaixamento. mais. Chega a Precisa de 43. 4 pontos. Vai ser um peladão, vai ser um grande, né? Vai ser um jogo difícil. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Só não pode ser igual o jogo do Flamengo com a Portuguesa, né? Que foi horroroso aquela pelada e não pode ser a mesma coisa. Pois é. Seguindo então com o Gol Rádio Clube, vamos agora às notícias do futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. As informações da Redonda pelo Brasil com Felipe Bruno. Bem, Diego, a CBF anunciou nesta quarta-feira o corte de 2 jogadores para amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia na próxima quarta-feira em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Hulk do Zenit, com uma lesão na coxa, e Adriano do Barcelona, com problemas musculares, não se recuperariam a tempo para o amistoso, que marcará o 10º jogo da seleção brasileira. Foram escalados para o jogo goleiros Jefferson do Botafogo e Diego Alves do Valência, zagueiros Leandro Castan do Roma, Hever do Atlético Mineiro, Thiago Silva do Milan e Davi Luiz do Chelsea. Laterais, Fábio Santos do Corinthians e Daniel Alves do Barcelona. Meias, Kaká do Milan, Thiago Neves do Fluminense, Arouca do Santos, Ramírez do Chelsea, Juliano do Dnipro, Sandro do Tottenham, Oscar do Chelsea, Paulinho do Corinthians, Lucas do São Paulo. Atacantes, Neymar do Santos e Leandro Damião, do Internacional. E nessa quarta-feira, o São Paulo goleou a Universidade do Chile por 5-0 pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O tricolor avançou para as semifinais da competição e fica esperando a definição do confronto entre Grêmio e Milionários da Colômbia, que se enfrentam no próximo dia 15. Se o Grêmio avançar na competição, teremos confronto entre brasileiros. Se Milionários avançar, o São Paulo enfrentará a Universidade Católica do Chile.
Isso porque o regulamento da competição evita ao máximo o confronto de times do mesmo país numa final. E nesse final de semana acontecerá a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Confira os jogos todos pelo horário de verão. Sábado às 7h30 no Engenhão tem Botafogo e Portuguesa, no Bezerrão tem Atlético Goianiense e Santos. 9 da noite no Pacaembu tem Corinthians e Coritiba. Domingo, 5 da tarde, em São Januário tem Vasco e Atlético Mineiro, no Prudentão tem Palmeiras e Fluminense, e no Olímpico tem Grêmio e São Paulo. 7h30 da noite no Independência tem Cruzeiro e Bahia, no Moisés Lucarelli tem Ponte Preta Internacional, no Orlando Scarpelli, Figueirense e Sport, e nos Aflitos Náutico e Flamengo. No G4 estão até o momento Fluminense com 72 pontos, Atlético Mineiro com 64, o Grêmio em terceiro com 63 e o São Paulo em quarto com 59 pontos. No Z4 estão o Sport com 36, Palmeiras com 33, Figueirense morto com 29 e Atlético Goianiense muito mais morto com 23 pontos. Cremado. Na Série B estamos na 37ª rodada. Subiriam hoje o Goiás com 71 pontos, o Vitória com 69, Criciúma com 68 e o quarto o Atlético Paranaense com 64. Sabe? E o São Caetano está na quinta colocação com 63 pontos. Pela Série C, o Chapecoense já garantiu seu acesso para a Série B, eliminando o Luverdense. Nesse final de semana teremos a definição das outras vagas para acesso à Série B. Nessas sextas, 7 horas da noite, no Marretão, tem Duque de Caxias e Casa. No primeiro jogo, a equipe de Casa venceu o Duque de Caxias por 2-1. Sábado, às 5 da tarde, no Moacizão, tem Macaé e Paysandu. Paysandu venceu o Macaé por 2-0 no primeiro jogo. E no Presidente Vargas, teremos Fortaleza e Oeste, primeiro jogo 1-1, Diego. É isso. Eu tô tentando aqui achar no futebolinterior.com.br a partida entre Duque de Caxias e Casa. Jogo atrasado por falta de ambulância. Ah, é? É o que tá aqui no culpa do futebol. Maicon. Jogo atrasado por falta de ambulância. Começaria às 7 horas da noite, só que a ambulância ainda não chegou ao Marrentão. Eu tive a tarefa de fazer a apresentação pra esse jogo. Tava pesquisando as informações e eu vi que os ingressos lá na terra de Edro Barros, Maicon Santos Também. os ingressos custam R$4 pra partida e são vendidos em carros de som. Tem meia entrada Por também? Xerém. Tem meia entrada? Tem meia entrada, Tem lógico. Tem damas grátis? Até meia-noite. Pô, 4 contas. Ô, Diego, É porque o jogo é hoje. Se o jogo fosse amanhã, eu iria. Porque tem que estar gravando aqui o Gol Rádio Clube. Primeiro trabalho, né? Depois comemoraria o acesso do Duque de Caxias. O Duque de Caxias que Vocês, perdeu para o os Icasa. torcedores, Mas a Perdeu missão para o tá Icasa por difícil. 2-1. A missão do Duque de Caxias é difícil, mas não é pior do que a missão do Macaé, que tomou de 2-0 do Paysandu lá. E tem que virar aqui contra um dos times perdeu um mais monte de gol, por tradicionais. sinal. Não é difícil não. Se Duque de Caxias vencer, leva 1-0. 1-0. 2-1, pênalti. Difícil pro Macaé. Somália tá no Duque de Caxias ainda? Oi? Somália tá no... Não, o Somália tempo. já saiu há muito tempo. 1-0 tem pênalti não, 1-0 leva. Não, 2-1 Duque de Caxias leva pênalti. 1-0 Duque de Caxias. 3-2 Caxias e daí pra frente a vaga é do Icasa, vitória por 2 gols ou mais de diferença. Duque de Caxias leva a vaga. Não tem gol fora de casa não? Tem, por isso Então, mesmo. Duque de Caxias 1-0 leva. O jogo é... Sim, por fez isso, um gol fora. por isso que eu tô falando 2-1 é pênalti. Não, você complicou não. É que eu tô falando isso. Você não tinha respondido. Tá, enfim. Então você tá perdido. Gente, Você tá perdido. Você nem bebeu ainda, só daqui a pouco. Mas enfim, é isso. Amanhã Macaé e Paysandu. Essa tá Jogão, hein? difícil, hein? Jogão, Pois é, Essa é o complicado. Paysandu já... Ó, o Bigol tá no Paysandu ainda. Não. Nonato tá... E Arley? Não, rapaz, tem uns jogadores lá com os nomes engraçados, rapaz. Tem. Eu ouvi o jogo na semana passada. Quem tava narrando era o amigo Rodrigo Gomes, aí em Macaé. E Paysandu e Macaé. Mandei um abraço pra ele mandou um abraço, ficou zoando também. Jabá? Mas enfim, eu ouvi pela Fute Rio, pela boa Fute Rio. Opa, excelente. Sensacional Fute Rio. É melhor que muita rádio por aí. E no domingo, Cite nomes. no domingo, Fortaleza e Oeste. Fortaleza com uma mão na vaga. Mas A então. mão vai na cabeça. Não, Plá, o movimento é sexy, por aí vai. Então, seguindo com o Gol Rádio Clube, Hoje deixa tá eu bom, voltar aqui para a pauta, enquanto o jogo não começa por falta de ambulância. Vamos às notícias do Fluminense. Fluminense. As últimas do Clube das Laranjeiras com Leandro Soares. Depois de empatar com o São Paulo por 1-1 e contar com a derrota do Atlético Mineiro, o Fluminense se aproxima cada vez mais do tetracampeonato. Com 73 pontos, o Tricolor manteve a vantagem de 9 pontos para o Galo. Assim, o Tricolor carioca poderá até ser campeão nesta rodada. Para isso, precisa contar com algumas combinações de resultados.
Diante do quase rebaixado Palmeiras, o Fluminense vai a campo neste domingo às 5 horas no Prudentão. O Flu não poderá contar com o Maestro Deco devido a problemas musculares e devido a problemas na coxa direita e com Meia Wagner com problemas musculares. No entanto, poderá contar com o zagueiro Leandro Eusébio. O técnico Abel Braga também confirmou que atuará novamente com 3 atacantes. O time vai a campo com Diego Cavalieri, Gum, Leandro Eusébio, Bruno e Carlinhos. No meio, Edinho, Jean e Thiago Neves. Já no ataque, Rafael Sobis, Wellington Nem e Fred. É isso aí, essa é a notícia do Fluminense. Pegou o apresentador de calça na mão. Não, tô vendo aqui. É que eu tô vendo aqui notícias. Aberto aí. Não, tô vendo aqui notícias importantes, rapaz. A equipe do Fluminense, vamos falar a realidade. O Fluminense campeão brasileiro de 2012. Acabou o campeonato e pode passar o GP de Austin no próximo. A não ser que aconteça o que aconteceu, se eu não me engano, em 2005 com o Fluminense, que ele precisava de 1 ponto em 6 rodadas pra ir pra Taça Libertadores. E teve 6 derrotas seguidas e o técnico era o Abel Braga. Mas eu acho que a tendência não é acontecer isso não, porque o Fluminense não tem se mostrado instável no campeonato, né? Manteve o ritmo o campeonato todo. Eu acho que não é campeão em cima do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vence o jogo e o Atlético Mineiro até perde pro Vasco. Mas eu acho que... mas aí se acontecer isso, caixão em vela preta, né? Caixão em vela preta. Não, mas se bem que se o Grêmio vencer o jogo, o Grêmio ultrapassa, tem uma mínima chance ainda de ser campeão. Mínima. Mas o Fluminense ser campeão nesta rodada, o Atlético não pode ganhar e o Grêmio também tem que perder. Se os dois times perderem, o Fluminense já é campeão nessa rodada. O Grêmio joga com o São Paulo no estádio olímpico. Se eu não me engano, é Grêmio e São Paulo, né? Grêmio e São Paulo no estádio olímpico. Vai saber o que o São Paulo tá pensando, se é em Campeonato Brasileiro ou em Copa Sul-Americana. Mas aí é que tá, o Grêmio também tem esse pensamento. Essa partida entre Grêmio e São Paulo é uma partida que vai definir as prioridades dos dois clubes, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Sul-Americana. Sim, mas a diferença do Grêmio pro São Paulo são 4 pontos hoje. São Paulo vencendo vai a 6-1, vai a 6-2, fica 1 atrás ainda, o Grêmio ainda tá na frente. Pois é, mas aí faltam 3 rodadas e o São Paulo vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Que deu na Universidade do Chile, né? O São Paulo deu 5-0 na Universidade do Chile. Tá um time armadinho, é um time do Ney Franco, né? Sempre prima pelo boa tática. Para o ano que estava perdido, né? Conquistar a Sul-Americana e ainda ir bem nessa reta final, vai ser um bom final de ano para a equipe São Paulina. Só um aviso aqui, para depois voltar pro Fluminense, né? O São Paulo renovou com o Rogério Ceni por mais uma temporada, né? O Rogério Ceni é imortal também. Mas 40 anos, meu irmão. O Rogério Ceni é aquele tipo de jogador que todo mundo gostaria de ter no seu clube. Eu né? não. Jogador identificado, você não gostaria de ter um jogador... Não, jogador identificado sim, Rogério Ceni não. Não, mas aí é que tá, o Rogério Ceni é aquele que compra a briga, veste a camisa do São Paulo, briga com quem tiver que brigar, não tem medo de discutir com o presidente pelo bem do São Paulo. Mas também pelo bem do São Paulo, ele mata e morre. Mas o que ele tem de título, ele tem muito mais título que muito clube brasileiro aí. Se ele juntar os títulos que ele tem muito mais títulos de importância do que... Mas não, a posição de ídolo não justifica que ele tá abaixo do treinador. O problema que ele teve com o Ney Franco em relação ao jogo contra o... Primeiro jogo, acho que contra a Universidade do Chile, da questão da substituição. Ele errou, eu também achei que ele errou. Não, e outra coisa, eu acho o seguinte, o Rogério Ceni não é mais um goleiro de alto nível desde a Copa de 2006. Mas aí é que tá, ele fez algumas partidas muito boas nesse Campeonato Brasileiro. Fez, mas se você percebeu os gols que o São Paulo toma, ele não vai mais na bola, parece que... não vai dar. Mas aí é que tá, vai entrar quem no lugar dele? O Bosco? Não, o Denis. O goleiro atual é o Denis, né? O reserva. Agarra muito. Não é um Rogério, não é tipo assim, mas todo goleiro agora vai sofrer por isso, cara, no São Paulo. Vai sofrer, assim, o estigma do Rogério Ceni. Síndrome da lateral direita do Flamengo, né? Todo mundo espera que o lateral direito que entre ali no Flamengo seja o Leonardo Moura, seja... O Leandro. O Leonardo Moura, o Leandro, quer dizer, e não vai ser. Não, sim, mas aí característica. Não, mas aí tá, mas o São Paulo teve outros goleiros clássicos além de Rogério Ceni. O Valdir Pérez foi um goleiro lá por muito tempo. A passagem do Zete pro Rogério Ceni, o Rogério Ceni levou tempo, levou anos pra obter a moral que o Zete tinha no gol tricolor. Mas aí que tá o problema com o São Paulo vai ser maior, porque o Rogério Ceni vai estar ali ainda no dia a dia do clube, ele quer ser presidente, então vai ter sempre aquilo ali, a comparação. Mas eu acho o Denis um ótimo goleiro, substituiu muito bem o Rogério Ceni enquanto jogou como titular.
Tá certo, e aí a equipe do Fluminense enfrenta o Palmeiras. Palmeiras também fedendo a peixe, né? É verdade, já No deu finish. também, já morreu. Palmeiras tá no Morreu. finish. Né? Morreu. Palmeiras tá Naquela- na aquela- espera de um É o milagre. respiro antes de morrer. É melhor antes de você morrer, entendeu? Né? Aquele cantor, DJ, sei lá, MC coreano vai cantar. Gangnam Vai cantar Style. pra ele, o Palmeiras Sai. cai. Vai cantar pra ele essa rodada. Fazer graça esse dia, né? Mas já deu, Pois Palmeiras é, já foi. Eu esperava essa do Ulisses, mas Só pra comentar. Ó, final do ano ainda tem o troféu Henrique Galvão para as piores piadas do ano. Fluminense não será campeão neste fim de semana. E por quê? Assim como o Palmeiras não será rebaixado. Pois é, mas no eu final vou de semana que Esse vem. final de semana ou no campeonato? Não, neste final Ah, de sim. semana. Ah, Vai coincidir tá com o próximo final de semana que vai ter um evento. É porque... Não, é Não, que pois deixa isso que quieto, negócio, rapaz. é que negócio, Não se cause polêmica. Se acontecer um milagre no campeonato, que chegue na última rodada, o Palmeiras com chance de ainda de não cair. Os 3 jogos são o seguinte, né? O Bahia pega o Goianiense, se eu não me engano. Sport joga com o Náutico. Palmeiras joga com o Santos. Palmeiras joga com o Santos. Eu acho que se chegar uma situação no campeonato em que os 3 estejam assim, aí a chance do Palmeiras é bem maior, porque o time do Santos é fraco tirando o Neymar. Palmeiras tem clássicos, Palmeiras pega o Corinthians também na penúltima rodada. Já Pode ser uma festa da Fiel, com o Palmeiras rebaixado. Lógico. Não, mas A torcida do Corinthians vai lotar pra Não, ainda tem. Vai enterrar o porco. É bem provável. Não, mas se eu não me engano, vai ser com o time B do Corinthians já. Porque o Corinthians já vai estar no Japão. lógico, o time, Mas o mas time aí B do pode Corinthians ser é melhor que o time A do Palmeiras. Time B, C, D, E, Y, o alfabeto todo, O sei lá. terrão do lado de Parque São Jorge que vai ser melhor que o Palmeiras, porque esse time tá absurdo. Pois é, mas enfim, o Barcos, vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube, falando de Copa do Mundo. Pedro Henrique traz pra gente uma matéria sobre a audiência pública realizada pelo governo do estado do Rio de Janeiro Silêncio, em sem relação piadas agora, à hein? concessão Ficou do sério. Maracanã. Vamos então com Pedro Henrique. Lindo. O governo do estado do Rio de Janeiro realizou na quinta-feira, 8 de novembro, a audiência pública de concessão do Maracanã para discutir a reforma e privatização do complexo. O evento foi marcado por protestos e confusões. Antes mesmo da abertura oficial do encontro, movimentos sociais organizados leram uma carta unificada anunciando posição contrária ao projeto do governo. O porta-voz do Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, Gustavo Mel, questionou a validade da discussão, afirmando que primeiro deveria se discutir a privatização do complexo do Maracanã e pediu o cancelamento da audiência. Antes de propor uma modelagem de contratação para a concessão do Maracanã para iniciativa privada, o governo tem que ter a coragem de propor verdadeiramente o debate sobre qual a gestão e o uso que queremos para um empreendimento que já consumiu mais de R$1 bilhão. Não vamos respaldar essa farsa. Não vamos compactuar com essa audiência. Exigimos, então, que essa audiência seja cancelada. Apesar dos protestos, o secretário estadual da Casa Civil, Regis Fischner, decidiu pela continuidade da sessão. Os manifestantes arremessaram bolas de papel, apitos, copos plásticos, ovos e fezes ao palco. Regis Fischner criticou o comportamento do público. Eu posso não concordar com o projeto, mas eu ouço o que a outra pessoa tem a dizer. Isso que aconteceu aqui por uma minoria, um pequeno grupo, que absolutamente não representa o povo brasileiro de forma alguma. Durante a audiência foi apresentado o projeto para o Maracanã, que envolve a privatização do complexo e as demolições do antigo Museu do Índio, do Parque Aquático Júlio Delamare, do Estádio de Atletismo Célio de Barros e da Escola Municipal Friedenreich, que será realocada em outro bairro. Ainda segundo o secretário, essas são todas medidas necessárias para adaptar o estádio às novas demandas dos torcedores. Isso que nós estamos fazendo com o Maracanã é o que ocorreu nos melhores e maiores estádios do mundo. Ir ao estádio para assistir um jogo não pode ser mais algo que a pessoa, o torcedor chegue lá, tenha dificuldade em chegar, não tenha um bom serviço, não tenha um banheiro limpo, não tenha uma boa oferta de alimentação. E isso tudo é impossível de se fazer sem dar sustentabilidade ao estádio. Os movimentos sociais pretendem questionar judicialmente a validade da audiência pública de concessão do Maracanã. Do Rio de Janeiro, Pedro Henriques, para o Audiolab UERJ. Isso daí é a... Ai, que orgulho de Pedro Henrique. Essas são as informações sobre a audiência pública realizada
no dia de ontem pelo governo do estado sobre a concessão do Maracanã. Há uma discussão muito grande em relação a isso, principalmente sobre a retirada da Escola Municipal Friedenreich dali e também sobre o prédio, que na verdade está aos pedaços, eu já fui lá, mas que é realmente histórico, é tombado pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do Museu do Índio, onde você tem comunidades indígenas morando ali. Tem uma comunidade indígena com 50 pessoas e de diferentes etnias indígenas de todo o Brasil. Então, quer dizer, existe a possibilidade sim de se fazer alguma coisa sem que esse entorno do Maracanã seja retirado. Agora, o governo do estado está olhando para essa situação do Maracanã na questão apenas do business, não está olhando para o bem-estar do entorno do Maracanã, e aí fica muito complicado. A questão é já tá certo que o Célio de Barros e o Júlio Delamare vão abaixo, né? Não vai ter mais competição ali, né? Acho que não vão criar novos, como posso dizer, instalações ali, não? E são aparelhos que atendem a comunidade. Sim. Na reforma do Maracanã de 2004, que foi até 2006 pro Pan-Americano, o governo do estado já queria acabar com o Célio de Barros e com o Júlio Delamare para fazer estacionamento ali. E agora vem essa ideia de novo, terminar com os equipamentos esportivos ali que atendem as comunidades do entorno, Morro da Mangueira, Morro dos Macacos, pessoal do Estácio, todo mundo que vem para cá, de São Cristóvão e tal, e querem acabar com os equipamentos dali para colocar estacionamento. Vocês querem saber qual é o pensamento? O pensamento é mais ou menos o seguinte: pista olímpica tem no Engenhão. O pensamento da gestão pública. Pista olímpica tem no Engenhão. Piscina tem no Maria Lenk. Então, bota tudo abaixo. Pois mas são equipamentos que não servem à comunidade. Sim, é errado. O pensamento interesses comerciais em primeiro lugar e interesse da população em segundo. Resumindo, é um show de horrores. Primeira coisa, retirar uma escola que está ali há anos, é uma das referências de ensino. Você afeta na mais profunda raiz de uma comunidade, que é a rotina dos filhos de irem para um lugar que eles estão acostumados, uma escola, etc. Beleza. Aí eles querem realocar para fazer ali um estacionamento ou qualquer outro tipo de coisa que é provisória, um centro de treinamento provisório. Segundo lugar, eles querem retirar o Júlio Delamare e o Célio de Barros, que servem para muitas instituições, inclusive a nossa UERJ aqui. Sim. Que o Instituto de Educação Física utiliza bastante. E querem realocar para outro lugar também, seria a Quinta da Boa Vista, etc., que é de bem pior acesso. E em terceiro lugar, essa questão dos indígenas. Mas agora, falando sobre a matéria do nosso glorioso Pedro Henrique, muito bem produzida por sinal, o protesto foi mal feito. Jogar fezes, jogar ovos em pessoas públicas, em autoridades, não é o melhor caminho, apesar que essa é a postura das autoridades com o povo, já que houve a audiência pública, nada foi discutido, foi apenas exposto, eles deram a audiência por encerrada, apesar dos protestos, etc. Vamos ver mais uma vez o que aconteceu com o metrô da linha 4, vão fazer o que querem, o Ike vai comprar e vai tudo abaixo, infelizmente. Pois as obras estruturais que são necessárias aqui no entorno do Maracanã, por exemplo, estender a estação do metrô e a estação de trem, a passarela até a Visconde de Niterói para atender a população que mora no Morro da Mangueira do outro lado. Há um condomínio do Minha Casa Minha Vida enorme ali com 6, 8 prédios e as pessoas têm que dar a volta na estação de trem do Morro da Mangueira para voltar para pegar o metrô. Até agora isso não foi discutido. A ampliação da passarela do acesso ao metrô e do trem da estação Maracanã para o outro lado, o que poderia também desafogar o trânsito na Radial Oeste, já que a Visconde de Niterói é uma via que leva pro lado do Jacarezinho, leva para dentro de São Cristóvão, leva para a rodoviária Novo Rio. Eu acho o seguinte, em relação ao protesto, existe um pensamento muito... o pessoal que vai no protesto, a grande maioria é de extrema esquerda, se a gente for analisar lado político. Então eles acham que com quebra-quebra vão resolver alguma coisa. Pô, não é assim, política não é assim. Tá bom que a gente tem muito político que não vale o dinheiro que tem na carteira, mas nenhum protesto pode ser assim. E em relação às obras pra Copa do Mundo e
Olimpíadas, eu ainda acho que, tipo assim, o legado disso no Rio de Janeiro ainda vai ser bem melhor do que nos outros lugares do país. Porque ainda tem Olimpíadas em 2016. Porque o que o governo, tanto estadual quanto federal, de estados que vão ter que receber a Copa, já estão cancelando de projetos que eles estavam fazendo, é uma enormidade. Então eu acho que não é bom, mas também não é tão ruim. Assim, vai sobrar alguma coisa de bom pra cidade. Pelo menos eu espero, pelo menos eu tento acreditar. Pois é, depois a gente volta nessa discussão, que é uma discussão polêmica, não cabe só em alguns minutos de programa. Fazendo um programa só isso. A gente pode até fazer um especial pra debater essa questão de Copa do Mundo, Olimpíadas no Rio de Janeiro. É bem oportuno. Aí estamos de bobeira, né? É bem oportuno pra janeiro, né? 2 de janeiro a gente tá voltando aqui pra UERJ, né? 2 de janeiro não vou estar nem recuperado da ressaca ainda. Por aí. Então, beleza. Bêbado. Vamos entender que não, bêbado não vai entrar, não. Fernando Vanucci, que isso? Bêbado você não vai falar no microfone, não. Fernando Vanucci. Vamos seguindo com o programa com o Gol Rádio Clube e agora as notícias do Vasco da Gama. Vasco. As últimas do clube de São Januário com Ulisses Valentim. Assim como todos os integrantes masculinos da Gol Rádio Clube estão com saudade de Roberta Pires, o gigante da colina está com saudade da vitória. Pois o time chegou à sua 6ª derrota consecutiva e com isso foi instalada uma crise em São Januário, que rebateu no comandante da equipe, Marcelo Oliveira, que não aguentou mais o resultado negativo e chegou a um acordo com a diretoria e pediu o boné, deixando mais uma vez a bomba nas mãos do auxiliar técnico gaúcho, que pela 3ª vez assumiu o cargo de... Tá rindo pra caramba. Mas só que o auxiliar técnico já tem seus dias contados, pois para o ano que vem, uma novidade não tão nova assim voltará ao comando do time. Após sofrer uma AVC em 2010, sofreu uma AVC em campo em 2010, Ricardo Gomes voltará a ser técnico do Gigante da Colina e terá um desafio grande pela frente, pois terá que montar um novo elenco, porque a barca que partirá no final do ano será bem grande. E a crise continua, pois a diretoria do Vasco fechou um acordo com patrocínio com a loja Casa dos Lustres, mas não é um patrocínio qualquer, pois esse apoio do time ao time de São Januário será para pagar as lâmpadas da sede social do clube. E para o jogo contra o Atlético Mineiro em São Januário no domingo, às 17 horas, o Vasco vai com a seguinte escalação: Pedro Praz, Jonas, o pessoal tá rindo aqui, não sei do que, Renato Silva, Douglas e Thiago Feltro, Eduardo Costa, Wendel, Juninho Pernambucano e Felipe, Alexandre e Tenório. Rapaz, eu te falar, cada vez mais a situação complica no Vasco da Gama. Gostaram do texto? Tá rolando um problema sério aqui de testosterona no programa. Eu diria que é outro hormônio. Na verdade, tá tendo um problema. Na verdade, não é nem um hormônio, é um processo, né, químico. Abelhas, né? Remete a abelhas, polinização, essas coisas. Mas enfim. Essa foi boa. Como é que é da lamparina? A que ponto o Vasco da Gama chegou? Não, é sério mesmo. No Vasco! Estourou o microfone tudo agora. Que o Vasco fechou um patrocínio com a Casa dos Lustres pra pagar as lâmpadas de São Januário. Pois é, rapaz. A que ponto chegou a equipe Sabendo do Vasco? Não, essa eu não sabia. A que ponto chegou o clube? Tem que fazer esse tipo de... Pra pagar dívida, na verdade. Pra pagar dívida. O Vasco da Gama, ele tem... pontual, é patrocínio pontual só pra... Ele tem 100% da sua renda penhorada em todos os jogos pra pagar dívidas. O Roberto Dinamite entrou agora com um processo judicial pra pedir pra que o fisco só pegue 2,5% da renda dos jogos, porque senão não tem como manter o clube. É a situação dramática. Para os ouvintes que estão aí ouvindo a gente no YouTube, aproveitem, abram uma nova aba quando acabar o Gol Rádio Clube e botem no site da Fox Sports e vejam matéria do domingo, Vitorino Schermão, sobre a crise no Vasco. Bem interessante, os ex-dirigentes da gestão Dinamite falando sobre algumas formas de decisão do Dinamite que são tanto quanto estranhas. Em algum lugar, Eurico Miranda está rindo disso. Tá rindo muito e fumando 4 caixas de charutos. Ressuscitaram ele politicamente, ele estava morto no clube e conseguiram ressuscitar de tão mal que tá sendo a gestão do Roberto Dinamite. Vamos ver aí como vai voltar no braço do povo, hein? Na verdade, morto o Eurico Miranda nunca esteve. Até porque ele é presidente do Conselho de Beneméritos. Só que o próprio Eurico Miranda, ele teve uma habilidade política na atual situação do Vasco de dizer que não vai entrar em confronto e que vai oferecer propostas
para a atual diretoria do Vasco, para o presidente Roberto Dinamite, para tentar tirar o Vasco do lamaçal. Ele falou que, nesse momento, o que não pode acontecer é deixar o Vasco afundar. Ele não é bobo, o cara não é bobo. Agora, a questão é, tu acha que o Roberto não tá vendo a malandragem nisso? Claro, o próprio Roberto Dinamite falou lá naquela coletiva que ele reuniu e falou por mais de 2 horas que não tem nenhuma possibilidade de acordo político com o Eurico Miranda para que eles possam tocar juntos a administração do clube. Cara, o que não passa na minha cabeça é que foram 4 jogadores muito importantes do elenco vendidos nesse ano e não tem dinheiro. Como que 4 jogadores e não sobrou dinheiro? Alan, Rômulo, Diego Souza e Fagner. Inclusive eu tava fazendo uma pesquisa sobre isso essa semana. O montante, eu acho que passou dos 20 milhões de reais que entrou de caixa. Sim, das 4 negociações. Quer dizer, o montante teórico, o Vasco não recebeu nem um centavo dos 6 milhões pelo Diego Souza. Mas. E nem o Diego Souza tá recebendo também, né? E o Vasco gastou, se eu não me engano, 11 ou 10 milhões para contratar, sendo que 8 milhões desse dinheiro foram apenas para comprar de vez o Éder Luiz e o Felipe Baixo. Ou seja, não contratou direito. E a outra parte desse dinheiro foi gasta para pagar as dívidas do clube. A maior parte do Vasco Barra, que não é uma dívida do Dinamite, podemos deixar claro, é a dívida da gestão Eurico Miranda. Mas tem dívidas também dessa gestão que em 2010 próprios dirigentes pagaram do bolso para contratações e agora o Vasco está tendo que ressarcir. Com isso eu vejo um ano muito turbulento do Vasco em 2013. Ligando o rebaixamento de novo. Exatamente, até porque o que está acontecendo em campo agora é um reflexo da desorganização. Acho que a eleição do Vasco é no próximo ano. Olha, Eurico, hein? Vai voltar, não sei dizer, mas acredito que seja no próximo ano. Eurico não volta mais como presidente. Ele coloca alguém... Alguém vem no bloco dele. O Lula vai botar a Dilma, é mais ou menos. É que nem Getúlio Vargas antigamente. Pois então vamos seguindo com o Gol Rádio Clube. Não tem nada a ver com isso. Vamos seguindo com o Gol Rádio Clube, falando agora de futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. As informações da pelota pelos 4 cantos do mundo com Felipe Bruno. Bem, querido Stalin, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, a Universidade Católica do Chile venceu o Independiente da Argentina por 2-1 e avançou para a próxima fase. O Tigre da Argentina venceu o Cerro Porteño do Paraguai por 4-2 e também foi para a próxima fase. E o único clube matematicamente classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões da UEFA é o Manchester United, que venceu o Braga por 3-1 pela 4ª rodada do Grupo H. O outro clube muito perto da classificação é o Málaga, que empatou com o Milan por 1-1 e está com 10 pontos no Grupo C. No Grupo A, o Porto empatou com o Dinamo de Kiev por 0-0 e também alcançou 10 pontos. No Grupo G, o Barcelona perdeu para o Celtic por 2-1, mas ainda é o líder do grupo com 9 pontos. No Grupo D, o Borussia Dortmund manteve a liderança com 8 pontos, empatando com o Real Madrid por 2-2. Grupo F, o Bayern de Munique goleou o Lille por 6-1 e chegou aos 9 pontos. Schalke 04 empatou com o Arsenal por 2-2 e tem a liderança do Grupo B com 8 pontos. No Grupo E, a briga ainda está apertada pelas 2 vagas. O Chelsea venceu o Shakhtar Donetsk por 3-2 e a Juventus goleou o Nordland por 4-0. O Shakhtar e o Chelsea têm 7 pontos e a Juventus tem 6. Pela Liga Europa, alguns clubes já garantiram a classificação para a próxima fase. O Lyon venceu por 3-2 a equipe do Atlético Bilbao, chegando aos 12 pontos no Grupo I. Pelo Grupo H, a Inter de Milão venceu o Partizan da Sérvia pelo placar de 3-1. O Rubin Kazan da Rússia venceu o Neftchi do Azerbaijão por 1-0. As 2 equipes garantiram 10 pontos na competição e não podem mais ser alcançadas. No Grupo K, o Bayer Leverkusen e o Metalista da Ucrânia também já garantiram a classificação com 10 pontos conquistados. É isso aí, rapidinho informação aqui, Série B, bola rolando. A Boa Esporte vai vencendo o São Caetano por 1-0, vai jogando água no chope do São Caetano. Jogão. Né, nas pretensões do São Quem Caetano. Fez o gol, o ET? Não faço a mínima ideia quem fez o gol. Eu tô olhando aqui o tempo Segue real o jogo, do Globoesporte.com aqui de frente. E o Bragantino vai vencendo o Joinville por 1-0. E bola rolando para Duque de Caxias e Casa Gol Rádio Clube, torcendo freneticamente pelo Duque de Caxias para que ele consiga o acesso à Série B. Remedinho para não passar mal nesse jogo. Bragantino que garantiu a... Quer dizer, tem se mantendo vivo na competição para não cair. O time que já tinha quase dado como rebaixado, Wagner Bernardo chegou para treinar o time e tá tendo uma campanha sensacional, tá quase se livrando do rebaixamento. E
Meu Deus, eu esqueci agora. Pois é, Tá bom, vamos acabou, falar vamos rapidinho, lá, continuar. rapidinho de futebol internacional, Liga dos Campeões, Liga Europa, Jorge Natan. Só pra falar rapidinho, destaque pra mim dessa rodada inteira, além do Oscar, que é claro, a gente sempre puxa a sardinha pros brasileiros. Cavani meteu 4 gols, virada sobre o Dnipro e garantiu uma boa vitória pro Napoli. E a grande zebra... O Dnipro ainda é líder do grupo, né? O Dnipro do Giuliano, que o nosso Mano Menezes, não sei como, foi buscar de novo, enfim. Eu quero perguntar qual o canal da Sky que ele viu o Campeonato Ucrânia. Pois é. Mas a grande zebra, ao contrário da Liga dos Campeões, é o Manchester City, né? Que decepção. Que fase. Não tá indo bem. Era uma das grandes apostas pra ser um dos favoritos ao título. Campeão inglês, né? Exatamente, campeão inglês de uma forma incrível, com um time com muita qualidade, principalmente na frente. Lá atrás também tem a segurança com o Kompany, Lescott, mas não tá conseguindo vencer nem os jogos mais fáceis. E outro destaque, o grande Celtic venceu o Barcelona e o Messi fez o golzinho, mas dessa vez não deu não. Pois é, rapaz, aquele cantor famoso, Rod Stewart chorando copiosamente. É sensacional, coisas que o futebol proporciona, né? Me lembrei a informação que eu daria pela Série B, Obrigado, Ulisses. Nada. A equipe do Atlético Paranaense joga contra o Asa de Arapiraca às 9h50 da noite. Se o Atlético vencer, abre vantagem. Abrem 4 pontos em cima do São Caetano, se o São Caetano perder o jogo, né? É isso. Então, seguindo agora com o Gol Rádio Clube, para terminar o programa, vamos às notícias do Flamengo. Flamengo. As últimas do Clube da Gávea com Ulisses Valentim. Depois de vencer o Figueirense, praticamente afastar a fantasma do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a meta do rubro-negro da Gávea é outra: conseguir uma colocação melhor no campeonato. Mas a tarefa parece não ser uma das mais fáceis, pois o Flamengo enfrenta o Náutico no Estádio dos Aflitos, onde a equipe pernambucana conseguiu a maioria das suas vitórias na competição e perdeu apenas uma partida na competição. Para conseguir esse feito, o rubro-negro não tem alguns desfalques, como o atacante Liedson e o lateral Ramon. Com isso, o técnico Dorival Júnior terá que apelar para a base para cobrir uma dessas brechas. O jovem lateral Felipe Dias terá uma primeira chance no time profissional. E para cobrir a vaga do Levizinho, o centroavante Hernani, autor do gol da vitória da última partida, começará no ataque junto com Wagner Love. E parece que é a última vez que esse projeto de radialista vai falar o nome de Adriano na parte do Flamengo no Gol Rádio Clube. Pois após muitas faltas de treinos, o Imperador rescindiu o contato com o clube rubro-negro, mas ainda poderá utilizar as dependências do Ninho do Urubu para poder se recuperar. E o Rei da Noite Carioca ainda prometeu que em 2013 voltará aos gramados, mas sem nenhum clube definido. Para o próximo jogo, o Flamengo deve vir com a seguinte escalação: Paulo Vitor, Wellington Silva, Renato Santos, Gonzalez e Felipe Dias. Amaral, Ibson, Renato Abreu e Cleber Santana. Wagner Love e Hernani, Diedro. É isso aí, Natan, eu te avisei. Pois é, Sim, jogadores... Eu te avisei. Torcedores chamando o Adriano de traidor em 5, 4... Não, traidor não. Eu acho que, inclusive, a postura do Flamengo foi perfeita nesse caso. É aquela história. O Flamengo fez o que podia fazer, deu todas as chances possíveis pro Adriano. E, inclusive, como a gente já tinha discutido aqui outras vezes, eu acho que a chance só acaba quando realmente elas extinguem toda a esperança, né? E o Adriano mesmo fez questão de acabar com a chance dele. Eu acho que agora o Flamengo cumpriu a sua obrigação. Deu uma segunda chance, o Adriano não quis aproveitar. Agora que ele seja feliz em outro lugar, eu não acho que o Flamengo tem que se submeter novamente a isso. Apesar que eu acredito que se o Adriano quiser voltar no que vem, ele vai voltar. Continua sendo ídolo. Eu acho que é como uma mãe, como um filho, a relação tem que continuar sendo boa. Ninguém tem que agora achar o Adriano um bosta por causa desse episódio todo. Vamos falar de espanhol, que é mais bonito. Traidor ele não é. Traidor não é, só atingiu a expectativa minha. Que ele não ia se... como é que eu vou dizer? Se recuperar. Se reabilitar a jogar. Pela primeira entrevista que ele deu quando ele assinou com o Flamengo, ele falando: eu vou à Vila Cruzeiro sim, eu vou beber minha cerveja sim, eu vou fazer o que eu quiser sim, porque no meu momento de folga, no meu momento pessoal, eu faço o que eu quiser da minha vida. Quando ele falou isso, alguma coisa já deixou bem claro que ele não ia mudar comportamento. Mas eu acho que nisso não tá errado. Acho que não, no beleza, momento de não folga tá dele, errado. Não tem que fazer o que ele quiser. Não, entendeu? tá errado, o mas problema se é que ele tá se afetar isso em campo... Porque aí tá nisso, de recuperação, e vai voltar. O torcedor tá acreditando, vai voltar Adriano de 2009. Mas ele mudou, mas mudou pra pior, né? Ele conseguiu piorar as coisas, isso que eu acho incrível. Ele conseguiu faltar mais do que as 3 vezes que estavam previstas no contrato.
Ele faltou 4, 5, né? E dizem que algumas foram disfarçadas, como uma vez que ele alegou dor nas costas e pediu pro fisioterapeuta ir na casa dele. Com certeza havia alguma coisa ali. Então a paciência do Flamengo foi muito maior do que deveria com o Adriano. E eu acho que a postura foi perfeita. Agora, o Flamengo tem um nome muito forte que não pode ser feito de palhaço, mesmo sendo o maior ídolo pra mim nessa década. Junto com o Pet. Junto com o Petkovic, o Adriano. Olha só, uma coisa que eu tendo a dizer. O Flamengo não é... O Adriano ajudou no título de 2009, ajudou. Mas se o Flamengo não tivesse Petkovic, o Flamengo não seria campeão. Sim, eu também acho que o Petkovic é muito mais importante pro título. E eu brigo muito com muitas pessoas por causa disso. Pra mim, o Pet é o meu maior ídolo. O cara que eu mais vi jogar no Flamengo foi o Petkovic. Também. Mas eu acho que sem o Adriano, o Flamengo não conseguia ser campeão brasileiro, não, cara. Foi muito decisivo em muitos jogos, porque ele foi decisivo antes do Pet crescer, né? Primeiros jogos da arrancada era o Adriano que decidia e depois o Pet... Sim, mas o Flamengo já tava longe, ainda tava longe quando o Pet entrou. O Pet mas de qualquer forma, essencial. pontos corridos são pontos corridos. É aquele negócio, pelo menos eu vejo que com o Pet a gente teria a chance melhor do que com o Adriano, só com o Adriano. Sim, sem dúvidas. O jogo mais claro que o Adriano segurou o Flamengo nas costas por um bom tempo foi Flamengo e Santos, na Vila Belmiro. Foi um jogo... Depois que o Zé Carlos morreu, com o Andrade chorou em campo e tudo. Teve Flamengo Fluminense, Flamengo Sport. O Adriano jogou alguns jogos muito bem e conseguiu resolver, mas... Depois teve o Pet pra deixar ele na boa. Sim, exatamente. Então, e esse negócio do Adriano com fisioterapeuta, eu acho que ele queria fazer um negócio tipo aquela festinha que o Diego tá armando com a... Aquela de final de ano? Aquela festinha de... Não faço festinha nenhuma. Não, já tá tudo certo, já, Diego. Pô, eu entrei com 50 reais na brincadeira. Não, isso aí. Não faço festinha nenhuma, não tem nada a ver com o negócio de festinha de final de ano. Mas enfim, o Flamengo joga agora. Vai sair do bolo? Festinha da Flamengo joga. Festinha da camiseta molhada, não? Flamengo joga por essa rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Náutico. Em Náutico. Lá nos Aflitos? Em Náutico. Lá nos Aflitos é complicado. A PM Regina Caselar querendo bater em todo mundo. Voltando no momento em que o Diego não me taca nada aqui no programa. Eu acho que o Flamengo já tá de férias, acabou o ano, pensa 2013. Sim, faz uma barca aí, porque tem alguns jogadores que não dá pra jogar pelo Flamengo. Cara, outro dia eu vi mesmo o Paulo Sérgio no banco. Isso mesmo. Paulo, foi ele. Vou embora. Eu acho que ele conseguiu ser o jogador mais emprestado pelo Flamengo em todo o mais tempo. imprestável, Ele e o Flores. Mais imprestável. Mas é que Flores acho que agora já foi de vez, né? Deixa eu mandar um abraço pro Ibson aí, que fez aniversário essa semana. Grande Ibson. Grande Ibson, né? Já foi grande. Né, Ibson. Nunca foi grande também. Tô estressado. Mas enfim. Nunca foi grande. Polêmico. Mas enfim, chega, né? Vamos encerrar o programa. Temos outras coisas pra fazer, outras pautas para tocar. Temos uma reunião geral para fazer depois no programa. Uma chopada. Né? Que chopada, rapaz. Nós temos coisas importantes para resolver até o momento. Duque de Caxias 0 e Casa também 0. Vamos encerrando o programa. Muito obrigado pela participação de vocês, Jorge Natan. Obrigado, Diego. Até a próxima e tamo junto. Valeu, muito obrigado, Leandro Soares. Valeu, Diego, um abraço e até a próxima. Valeu, Ulisses Valentim. Valeu, gente, até a próxima. Felipe Bruno. Valeu, Diego, até a próxima. E eu quero falar que Leandro sentiu saudade de alguém nesse programa hoje. É isso aí mesmo. Tá certo, então. Vamos encerrando o programa de hoje. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kishnevski. Voltamos na próxima sexta trazendo uma resenha dos fatos esportivos mais importantes da semana. Valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kishnevski.